tudo que Ele tem feito. Deus tem sido bom para a gente nessa manhã. Aliás, com esse final de semana, eu falei que estávamos recebendo muita gente especial, e não é diferente com essa irmã que nós vamos apresentar agora, que carinhosamente, respeitosamente, nós chamamos de Glorinha. Irmã Glorinha, vamos receber a irmã com honra, gente? Vamos? Pode vir, minha irmã, venha. A irmã Glorinha já é uma conhecida nossa, já teve algumas vezes lá no Kids, se eu não estiver enganado, em alguns congressos de jovens lá, e aprove Deus, elas nos presentear com a sua presença aqui nessa manhã. Com certeza Deus tem colocado uma palavra no coração dela para a gente. Irmã, que Deus abençoe a senhora. Tá ótimo, obrigada. Deus abençoe. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos. Uma alegria muito grande retornar a esta casa. Realmente eu conheci o outro espaço, né? Estou maravilhada. Glória a Deus. Trago o abraço do pastor Jaime, nosso pastor, o abraço da minha mãe, que sempre me acompanha, né? Hoje ela está presa lá na escola dominical, presa no bom sentido, amém, irmãos? Não é cativeiro privado, não, ela está lá porque quer, ela está presa por amor, né? Nós somos prisioneiros por amor, amém. Eu quero convidar você, se você pudesse se colocar de pé, com a sua Bíblia aberta, no texto que nós já lemos, Apocalipse, capítulo 22, nós vamos ler do versículo 7 em diante. É o tema do nosso congresso, tema da nossa festividade, e aprove ao Senhor colocar esse tema no coração da liderança da juventude para a meditação de toda a igreja nesta manhã. Como nós somos fiéis à palavra de Deus, à direção do Espírito, nós vamos nos ater à palavra e à passagem selecionada. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 22, versículo 7. Eis, podemos ler, irmãos? Podemos ler todos juntos? 1, 2, 3. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Pode deixar que daqui eu sigo. Daqui a pouco eu vou pedir sua ajuda de novo. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Toda a igreja, versículo 12. 1, 2, 3. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Obrigado, igreja. Deixa que eu sigo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Toda a igreja, versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Queridos, no texto que nós separamos, nós poderíamos bem ter lido o capítulo 22 todo, né? Ficou faltando apenas os 7 primeiros versículos. Mas 3 versículos nós destacamos e fizemos uma leitura coletiva. Se você estava um pouco atento, você percebeu, foram os versículos 7, 12 e 20. Amém? Vamos lá, um pouquinho de atenção da sua parte, você consegue identificar
o que une esses versículos? O que é comum a todos eles? Qual é a expressão? Qual é o estribilho? Qual é o refrão que se repete tanto no versículo 7, quanto no versículo 12, quanto no versículo 20? Eis que cedo venho. Amém, irmãos? Amém? Você conseguiu captar aí? Vamos de novo. Vai que você estava dormindo. Não está não, né, irmãos? Depois de um fogo desse, é impossível você ficar dormindo. Diz a palavra do Senhor. Versículo 7. Eis que cedo venho. Versículo 12. E eis que cedo venho. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Esse é o tema que está no coração da igreja nesses dias de congresso da juventude. E é interessante porque é próprio da juventude ser a voz do alerta, né? Tem uma passagem que acontece lá em Atos, capítulo 5, é uma passagem um pouco dramática, e tem que ser assim mesmo, que é o episódio de Ananias e Safira. Naquela situação, por conta de uma mentira, que um casal combinou que contaria, um apoiaria o erro do outro. Diga-se de passagem, isso é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma família, é quando um resolve acobertar o outro, um resolve apoiar o erro, um resolve comprar a mentira, quando na verdade a família deveria ser o lugar em que as mentiras são descobertas, são retificadas, em que o erro é denunciado, repreendido, consertado. A família é o lugar onde deve haver acerto, conserto, onde deve haver mudança, transformação e edificação, amém? Mas eles fizeram um projeto reverso, eles jogaram o jogo do diabo, dançaram a dança do inimigo e resolveram mentir ao Senhor. E essa mentira passava pela falsificação, digamos assim, pela fraude, pelo engano. Eles queriam enganar o apóstolo Pedro e com isso, na verdade, tentaram enganar a Deus, mas não conseguiram, sobre o valor de uma propriedade. A propriedade havia sido vendida por um dado valor e eles disseram que o valor havia sido o quê, gente? Menor. E o que Pedro vai dizer é, gente, a propriedade é de vocês. Vocês não precisavam nem ter vendido, nem ter doado o valor da propriedade. Agora, se vocês se dispuseram a vir até a igreja com a cara mais lavada para dizer que estão dando o valor integral, então dê o valor integral, ou não dê nada. Ou dê aquilo que você está disposto a dar. Ó, estou dando 50%, acabou, é só dizer a verdade. Amém, irmãos? O Senhor só tem um compromisso, que é com a verdade. Fora da verdade, Deus não tem compromisso. Na minha palavra não vale nada, se for, a minha palavra pode ser a mais bela, a mais eloquente, a mais harmoniosa, poética. Se não for verdade, para Deus não adianta de nada. E esse é o problema nosso. É que a gente acha que se a gente dourar a pílula, como dizem os antigos, a irmã da Libras vai sofrer na minha mão hoje, irmão, me perdoe. Não sei como ela vai fazer dourar a pílula, né? Se enfeitar, maquiar, a gente vai tornar as coisas mais palatáveis, mais agradáveis. Irmãos, não. Porque um veneno com açúcar continua sendo veneno. A mentira bonita continua sendo mentira. Então hoje o Senhor está nos chamando mais uma vez a voltar a uma vida de verdade, amém, irmãos? Que o nosso compromisso é na verdade, pela verdade, por causa da verdade, por amor à verdade. A nossa comunhão é uma comunhão na verdade. Se for fora da verdade, não há comunhão. Alguém já disse, e eu discordo profundamente dessa frase, que o problema da doutrina é que a doutrina enfraquece os laços. É que a doutrina causa divisão. Alguém já ouviu essas coisas antigas aí? Não, a gente tem que ter mais amor e menos doutrina. Mentira, irmãos. Em outras palavras, eles estão dizendo, o importante é amar as pessoas. A verdade a gente joga ali para o lado. Não. Quanto mais você ama, mais você vai falar a verdade. Ainda que doa, ainda que ofenda, ainda que agrida. Por causa do amor, você quer que aquela pessoa ande na luz. Você quer que aquela pessoa tenha uma vida de verdade. Então nossa comunhão é uma comunhão na verdade. Enquanto eu e você estivermos partilhando dos mesmos princípios, os princípios da palavra de Deus, nós teremos muita comunhão. Mas a partir do momento que um de nós quiser dar uma volta por aí, como Ananias e Safira, viver uma vida de parcial verdade, que na verdade é mentira, então, meu irmão, nossa comunhão vai ser rompida. Amém ou não amém? E você não precisa ter medo disso. Nós não podemos nada contra a verdade. Bom, volta para Ananias e Safira. Por causa dessa mentira, você conhece a história, o Senhor os sentencia, os condena e os executa. Uma morte fulminante diante do altar. Primeiro do Ananias e depois da sua esposa, Safira. Por que você está dizendo isso, Glorinha? O que isso tem a ver com o texto? Tem a ver com o momento que a gente está vivendo, porque a Bíblia vai dizer, Pedro dá esse detalhe, que quando o corpo do marido e depois o corpo da esposa, primeiro o corpo do marido é retirado, e depois a esposa, quando repete o erro do marido, repete a mentira do marido, insiste naquela fachada, naquela maquiagem, e também paga o mesmo preço, é sentenciada à mesma morte.
A Bíblia diz que os jovens tiraram os corpos. Pedro diz isso. Os moços da igreja já vieram para levar o teu marido e agora vão vir para levar você. Por que os moços são destacados aqui? Porque a juventude tem a função, irmãos, de ser o guardião da verdade. Acredite você ou não. Quem diz isso foi João. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Por que vocês são fortes? Porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Irmãos, juventude não é o departamento que dá trabalho. Não é o departamento das tentações. Juventude não é a fase da vida em que a gente faz as besteiras para consertar na vida adulta. Juventude é o momento em que a gente vai dar o grito do alerta. Vai dizer, pela verdade, nós vamos lutar até o fim. E a juventude desta igreja está dando o grito do alerta, está dizendo, o Senhor está às portas, o Senhor está voltando, então vamos voltar à verdade, vamos voltar para Jesus antes que Ele volte para a igreja, vamos nos consertar antes que Ele venha e fique muita gente insuspeita. Tem gente que você não imagina que está torto, mas a voz da juventude, a voz do Senhor, a voz da verdade está nessa manhã, lembrando a você mais uma vez, eis que o Senhor está às portas, Ele cedo vem. Então eu tenho insistido com isso, porque durante muito tempo a gente chamava os adolescentes de aborrecentes. Tem uns que nos testam. A gente chamava os jovens de a fase em que a gente espera eles amadurecerem, como se fosse só uma incubadora. Não, a gente está esperando dar certo. Quando der certo, a gente... Não, irmãos, é a força da igreja, é a energia da igreja, é a garra da igreja, é a ousadia da igreja. E é na juventude que a gente se firma na doutrina, é na juventude que a gente encontra a palavra. Eu sei que eu estou falando para jovens e para pessoas de todas as idades aqui. Se a sua juventude já passou, não fique triste. Anime um jovem, amém, irmãos? Sua missão não é lamentar o tempo que passou. Sua missão é olhar para o futuro da igreja, dizendo, Senhor, desperta essa geração. É a última geração. Senhor, desperta esses moços e essas moças. Eles são aqueles que vão fazer a colheita de uma grande seara. Eles são aqueles que vão fazer a colheita de uma grande semeadura. Então nós precisamos apoiá-los. Precisamos interceder por eles. Amém ou não amém, igreja? Dito isso, eis que cedo vem. A palavra do Senhor, por meio do apóstolo João, aqui em Apocalipse, ela encontra um refrão nesses 3 versículos. E no tempo que nós temos aqui, eu quero tentar encontrar algo em comum a esses 3 momentos. Por que Jesus faz essa repetição? Por que Jesus escolhe esse padrão de, em 3 momentos diferentes do texto, repetir o seu refrão? Eis que cedo vem. Primeiro ele vai dizer, eis que cedo vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Deixa eu fazer uma observação a respeito do termo cedo, porque isso é algo que muitas vezes nós somos confrontados com isso. Clarinha, já ouço essa história da volta de Jesus, desde o tempo da minha avó. Você deve ter um amigo desviado, todos nós os temos, que já deve ter feito esse questionamento a você. Eu acho que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus vai voltar na época do Daniel Berg. Daniel Berg não é, eu sou assembleano, irmãos. Eu tenho que voltar para as minhas origens. Um missionário que veio da Suécia e plantou as Assembleias de Deus há 115 anos no Brasil. 120 anos, perdida. 113? Agora depois eu descubro a data certinha, a vergonha que eu estou passando. Irmãos, há quanto tempo a gente escuta isso? Bom, a expressão cedo, primeira coisa que eu quero apontar aqui, é a resposta que o próprio apóstolo Pedro dá a essa pergunta. Lá na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 9, Pedro, perceba, o Pedro, lá no século I, já ouvia esse tipo de questionamento. E o pessoal da mídia é tão esperto que já botou na tela, então eu vou só ler. Pedro já tinha que lidar com esse tipo de coisa. Então a resposta que ele dá: o Senhor não retarda a sua promessa. Essa promessa é o quê? É a promessa relacionada à sua volta. Ainda que alguns a tenham por tardia. Sabe o que ele está dizendo? Tem gente que acha que ele está demorando. Ok. Nós entendemos o porquê as pessoas pensam isso. Mas não pense que o Senhor esqueceu do que ele haveria de fazer. Mas ele é paciente, longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Próximo versículo. Mas o dia do Senhor virá. Olha o que Pedro está dizendo. Olha lá, presta atenção. Parece que demora. Inclusive a parábola das 10 virgens, lá de Mateus, capítulo 24, 25, naquele sermão escatológico, sermão profético de Jesus, tem uma expressão que dá a entender isso, que diz assim, olha, tardando o noivo, demorando o noivo, as 10 virgens dormiram, sim ou não? Toscanejaram e depois dormiram. As 10 virgens
deixaram o fogo se apagar, lembrando que, na verdade, 5 apenas tinham reserva de azeite para manter a lâmpada acesa. As outras 5 lâmpadas se apagaram. Mas o texto vai dizer, se aproximando meia-noite, veio a voz dizendo, aí está vindo o noivo, sair ao seu encontro. Gente, por que esse pessoal da mídia, eu vou levar vocês para bom sucesso? Eu penso o texto aparece. Está aparecendo para vocês também? Essa mágica é só para mim. Meu Deus, olha isso, irmãos, que luz. Então todas aquelas vinhas se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Amém, esse é o texto, é Mateus 25. E as loucas disseram aos prudentes, dá-lhes vosso azeite. Amém, depois a gente prega sobre eles. Não me confunde não, irmão, senão eu vou querer pregar em cima de Mateus. Mas muito bom, esse é o texto. O que está acontecendo? Parece que o noivo tarda. Porém, à meia-noite, ouviu-se um clamor. O que dá a entender? Olha, para chegar à meia-noite, passaram quantas horas? Muitas horas. E com a noite, quem foi jovem na década dos anos 2000, lembra de uma música da Sandy Júnior. Você me perdoa, não é heresia eu citar isso aqui não, tá? Eu vou citar e vou apagar da mensagem. Que era uma música, sei lá, de qual CD. Eu nem era fã, mas eu lembro disso, sei lá, no colégio. A noite cai, o frio desce. Alguém lembra disso? Ai, o pessoal, os velhos agora. Nós fomos jovens um dia, irmã, não somos mais. A noite cai, o frio desce. Perto da meia-noite, já escureceu, já está frio. O que acontece com o frio? O frio apaga o fogo. O frio torna as coisas mais difíceis. E o tardar é uma realidade para eles. O noivo está se demorando, a gente está com sono, a gente está dormindo, já está frio, a lâmpada está se apagando, a chama está cedendo. Ora, tudo isso acontecendo, nada, escute isso, nenhum desses fatores que eu citei para você, frio, noite, escuridão, solidão, atraso, tardar, sono, sonolência, nada disso impediu que o noivo aparecesse, sim ou não, irmãos? O texto disse, mas à meia-noite o noivo apareceu. O que isso tem a ver com... Volta lá, por gentileza, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O que isso tem a ver com Pedro? Pedro está dizendo, olha, de fato, alguns o têm por tardio. Alguns têm por tardia a sua promessa. Alguns já consideram que já passou do tempo. A noite já escureceu, o frio já chegou. E frio fala de desânimo, frio fala de sonolência, claro, de indolência, de... O que mais? Frio fala de acolhimento, de isolamento, de necessidade de não sair, de recolher-se. No meio disso tudo, Deus continua sustentando a sua promessa. Todas essas coisas vão acontecer. Escatologicamente já estão acontecendo. Nós já estamos vivendo o tempo do desânimo, irmãos. Sim ou não? Já. O tempo do esfriamento, sim ou não? Sim. Isso é profético, deve se cumprir. Que o amor de muitos já está esfriando. A gente está vivendo o tempo da multiplicação da iniquidade, do amor que se esfria. A gente está vivendo o tempo que Jesus falou que quando voltar o Filho do Homem, acaso encontrará fé na terra? A fé de muitos já está esmorecendo. A gente está vendo esse tempo. Mas olha o que acontece no versículo 10. Tudo isso pode e vai acontecer, mas o dia do Senhor virá. Sabe o que o apóstolo está dizendo para mim e para você? Em consonância com o que João está dizendo, escute isso, que todos esses fatores se desenrolem, nenhum deles tem o poder de impedir que a promessa do Senhor se cumpra. Tudo isso, frio, noite, chuva, o que você quiser colocar no meio do caminho, turbulências, ansiedades, diagnósticos, notícias ruins, situações, lutos, perdas, todos nós vamos enfrentar isso, mas a promessa do Senhor é, mas o dia do Senhor virá. E virá como? Como ladrão. O que isso quer dizer? No meio daquela indolência, no meio da letargia, no meio da sonolência, no meio do desânimo, como um ladrão. Quando não se espera, quando não se pode prever, de repente. No de repente de Deus, o Senhor virá. Então, a nossa confiança, a resposta que eu e você temos que dar, aqueles que dizem que está demorando muito, é a resposta de Pedro. E ele continua, né? No qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão, ardendo se desfarão, e a terra e as obras que há nela se queimarão. Ele está vendo tudo que vai acontecer. Próximo versículo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser? Olha o que ele está dizendo. Se tudo isso vai acontecer, o que Deus espera de você no tempo da espera? Qual é a vida, qual é o tipo de gente que Deus quer encontrar em você? Que tipo de pessoa vos convém ser? Em santo trato se fala de comportamento, de procedimento, de relacionamento. Como é que você se relaciona com as pessoas? E piedade fala de sinceridade. Fala de coração devoto, coração sincero. Ou seja, o seu trato, o seu exterior, a sua aparência, a forma como você age
no mundo exterior e a forma como você é no seu interior. É isso que Deus quer encontrar em você. Um tipo de gente. Que tipo de gente vos convencer? Próximo, irmão. Em santo trato, piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O que ele está dizendo é, a nossa missão, nesse meio tempo, não é ficar respondendo o incrédulo, porque ninguém vai convencer o incrédulo. Quem convence o incrédulo é o Espírito. Então, eu e você temos argumentos. Lembro de uma passagem? Vou abrir e vou fechar esse parágrafo. De uma situação na vida do meu pai. O meu pai, ele é muito jovem, ele fez uma carreira militar, uma carreira na Marinha. Com 15 anos ele estava lá no Colégio Naval. E lá pelas tantas, agora eu não lembro se ele estava no colégio ou se isso já foi na escola naval um pouco mais velho. Ele enfrentou um professor que era um incrédulo, era um ateu. Ele era ex-padre. Tu já viu, né, irmão? O pior tipo de incrédulo é aquele que estudou a Bíblia e de repente endoideceu. Ex-padre. E lá pelas tantas ele dizia assim: vocês podem tentar me convencer a respeito da existência de Deus. Nada do que vocês disserem vai me convencer. Palavras do professor. A turma toda assim, olhou para quem? Para o Maurício, que é meu pai. Todo mundo sabia que ele era crente. Olhou para o Maurício para dizer o seguinte: defenda a sua fé. Ah, Maurício, agora é a hora de você advogar, rapaz. Meu pai assim, né, calça curta, novinho, meio desorientado, mas preparado, crente. Estava lá, escola dominical, o homem estava firme. O que ele começou? Não, professor, vamos aos argumentos. Argumento, tem a ordem dos argumentos. O argumento histórico, a respeito da ressurreição de Cristo, não me convence. O argumento moral, a respeito do padrão moral superior e exterior a todos os homens que existem, não me convence. O argumento cosmológico, a respeito da existência do mundo, a sintonia fina do universo, não me convence. Nada convence o homem. Daqui a pouco, irmão, lá no fundo da sala, levanta a mão. Vou falar o nome dele, ele já é falecido, há muitos anos. Roberto Ferraz. Eu gosto de falar o nome dele, irmãos, porque até onde eu sei, ele morreu com seus 40 e poucos anos, não deixou filhos. Eu acho que ninguém nunca nessa terra vai contar o testemunho dele, então eu vou contar. Onde eu estiver, eu vou contar do Roberto Ferraz. E você vai entender por que agora. No céu também tem o testemunho dele, amém, irmãos? Está guardado. Um homem muito amado no céu, igual o Daniel. Ele levantou a mão e disse assim: professor, o senhor lembra de mim? O professor olhou para ele e falou: claro que eu lembro de você. Roberto Ferraz, irmãos. Isso, agora eu lembrei. Isso foi na escola naval. Por quê? Porque o Roberto Ferraz tinha sido expulso do colégio naval. Porque ele havia roubado a prova daquele professor. Então o homem, meu pai dizia, ele era, com todo respeito, com respeito à vida pregressa dele, né? O homem era um capeta na terra, irmão. Ele assolava a vida de todo mundo. Ele era bandido, ele era ladrão, ele era tudo. Um dia pegaram ele, por acaso na prova daquele professor, ele foi preso, foi julgado e foi expulso. Mas ele fez prova de novo para a escola naval, que meu pai dizia que era muito mais difícil naquela época passar na prova da escola do que para o colégio, porque eram muito menos vagas. E o cara era tão inteligente que ele passou. E meu pai morria de medo dele, porque não apenas ele era bandido salafrário, mas ele ainda perseguia os crentes. E meu pai, que sempre foi moço crente, ele foi muito perseguido por ele, vários trotes, ele era um trotista terrível. E meu pai fez uma oração, quando Roberto Ferraz é reintegrado e reaparece lá, ele diz assim: Senhor, não deixa esse homem voltar. Voltou. Senhor, já que ele voltou, bota ele bem longe de mim. Ficou no mesmo pilotão, ficou no mesmo camarote, dormia na cama de cima do meu pai. Meu pai dizia: o que está acontecendo? Deus me odeia, deve ser isso. Não, era o projeto de Deus, porque o homem quando voltou quebrantado. Quando voltou, ele disse assim: Maurício, você lembra de mim? Lembro. Maurício, me leva naquela reunião dos crentes. Hoje eu vou entregar minha vida para Jesus. Deus mudou a vida do Roberto Ferraz. Volta para a cena do professor em sala de aula. Professor, levanta a mão, Roberto Ferraz lá atrás. O senhor lembra de mim? E o professor responde: como que eu vou esquecer de você? O senhor lembra de como eu era? Lembro. O senhor lembra das coisas que eu fazia? O senhor olha para mim. Olha quem eu sou hoje. Olha quem eu era lá atrás. O senhor consegue dizer que eu sou a mesma pessoa? E o professor disse: não, você é outra pessoa. Você é totalmente diferente do que você era. E ele vai dizer: pois o senhor crê ou não crê, foi o Senhor, foi Deus quem fez isso na minha vida. A prova irrefutável. Glória a Jesus pela vida do Roberto Ferraz. E o que Deus fez na vida dele foi tão bonito, irmãos, que ele era um homem que ele veio indo para a internet de outras religiões, você entende o que eu estou dizendo? E Deus trouxe ele e trouxe a família inteira dele. Por meio dele trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe todo mundo da feitiçaria, trouxe todo mundo. E meu pai conta sempre de um carnaval em que eles iam sair para ter as suas folgas, os seus momentos. E o Roberto Ferraz dizendo assim: Maurício, me diz só uma coisa. A gente tem que fazer igual a Bíblia diz? É do jeito que a Bíblia diz que a gente tem que viver? E meu pai disse assim: Roberto, é do jeito que a Bíblia diz.
Na cabeça dele isso era um drama, porque ele não veio do berço evangélico. Ele era farrista. Ele era um homem de bebedices, de maluquices. E de repente ele tem que remodular e reconfigurar e redefinir todas as suas prioridades e toda a sua vida. E meu pai disse: Roberto, não tem jeito. Se você quiser encontrar Jesus, tem que fazer igualzinho ele disse que tinha que fazer. É seguir a Bíblia passo a passo, sem abrir mão de nada. Irmãos, por causa da fidelidade daquele homem, Deus trouxe ele, Deus trouxe toda a família dele. Depois de alguns anos, meu pai soube, na vida profissional, ele teve um infarto e faleceu. Mas hoje está na glória com Cristo, que ele pregou, que ele defendeu lá atrás, dizendo: foi ele que fez o que fez na minha vida. Se não fosse por ele, o senhor não estaria me vendo aqui. Deixa eu dizer algo para você. A gente não tenta convencer ninguém. O que a gente faz é mostrar o Evangelho e deixar que a luz do Evangelho dissipe as trevas dos corações. É isso que eu e você temos que fazer. Pedro deu uma resposta, dizendo assim: eles acham que está demorando. Não tem problema achar isso, mas não esqueça que como ladrão, ele virá. Nós temos uma certeza, irmãos. Não importa que esteja escura a noite, ele virá. Quando vier meia-noite, eu não sei quando é meia-noite. Meia-noite pode demorar, meia-noite pode estar perto. O que eu tenho certeza é, ele virá. E quando ele vier, nenhuma dúvida vai ficar. Quando ele vier, nenhuma lágrima vai continuar no rosto, vai ser secada. Nós olharemos para o seu rosto, o veremos como ele é. E nós seremos transformados para sermos como ele é. Irmãos, essa é a convicção da igreja. É isso que nos anima no meio da escuridão. É isso que nos aquece no meio da noite fria. Essa é a lamparina acesa, que permanece acesa até que ele venha. E o texto está dizendo: eu venho cedo. Pode parecer que demora, mas não é. Por que cedo? Cedo significa, irmãos, que no projeto de Deus não falta mais nada. Você entendeu? No calendário de Deus, o próximo evento, sem nenhum tipo de interrupção, sem nenhum tipo de algo que se interponha, de interposição, de interstício. Não, no calendário de Deus não tem nada mais urgente. No calendário de Deus, o próximo evento a acontecer é a volta de Jesus. Esse é o sentido de breve, esse é o sentido de cedo. É Deus dizendo: não falta mais nada. Estou atrasando, aspas, esse tempo por longanimidade. Por quê? Deus está dando tempo para mim e para você. Para que a gente ganhe as almas que precisa ganhar. Para que a gente evangelize o mundo que precisa ser evangelizado. E para que a gente conserte a nossa vida. Para que não aconteça que na volta dele a gente fique. Isso é misericórdia de Deus, irmãos. Então, antes de pensar que Deus nos odeia porque ele está demorando, pense que se ele está, aspas, retardando a sua vinda, é por misericórdia e por longanimidade, para que seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, seu colega, aquele que joga futebol com você, aquele que divide baia de trabalho com você, aquele que estuda com você para a prova, ele também vai subir, e pela misericórdia de Deus, o Senhor ainda não voltou, para que tenha uma oportunidade para ele também. E no tempo da oportunidade nós devemos aproveitá-la. Eis que cedo venho. Vamos lá, irmãos, o tempo urge. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Sabe que os três versos se repetem no mesmo sentido? Minha intenção, que já foi beleléu, mas a intenção era dividir esse esboço entre a urgência, explicar essa urgência que é empregada no texto, cedo, eis que cedo venho. E agora a segunda tônica, e ao final, é trabalhar a reação que nós devemos ter a essa notícia. Jesus dá a notícia, a promessa de Jesus, a maior promessa de Jesus é essa: eis que cedo venho. Não tem nada mais importante, não tem nada mais urgente, não tem mais nada na agenda de Deus que preceda a este fato, que é o retorno de Cristo para buscar a sua igreja. Agora atenção, eu venho, e como a gente reage? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras. Diga assim comigo, diga comigo: guardar a palavra. É a primeira reação. Perceba que nos 3 versículos, as 3 tônicas, as 3 ênfases de Jesus, é sempre uma expectativa de como a gente vai reagir. Porque para cada promessa tem uma responsabilidade coerente, congruente, relacionada. Você entende isso? Jesus promete: eu venho. E o que eu tenho que fazer com isso? Guarda a palavra. Eu venho, versículo 12. Eis que cedo venho. E o que eu faço? E o meu galardão está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Então primeiro ele está dizendo, a promessa, eu venho, sua responsabilidade, sua missão, sua tarefa é guardar a palavra da profecia deste livro. Eu venho, sua responsabilidade, sua missão, sua tarefa é, escute, acumular o quê? Riquezas na terra? Não, obras diante de Deus. Obra, que obra é essa agora? É obra de salvação? Não, irmãos, é a frutificação do cristão.
Todos nós, lembra daquele hino da harpa que nós cantávamos há muitos anos? Posso eu, tendo as mãos vazias, com o Senhor me encontrar? Amém? Alguém lembra disso? Finge que lembra, irmão. Coopera com a mensagem. Ninguém vai se encontrar diante de Deus com mãos vazias. O texto está dizendo, eu venho e comigo está o meu galardão. A recompensa de quem? O galardão é de quem? É do Senhor. A origem é dele. O pertencimento é dele. E ele dá a quem ele quer. Mas ele não dá sem critério. No direito a gente tem uma expressão. Ele não dá discricionariamente. Arbitrariamente. Gostei de você. Vai ter galardão para você. Você eu não gostei. Não tem galardão. Irmão, nada contra quem está aqui, Não conheço ninguém. Antes que comece, apontou para mim. Não sei quem você é. Estou dizendo que Jesus não trabalha assim. Amém, irmãos? Qual é o critério de Jesus? O galardão é meu. Eu dou para quem eu quero. E eu quero galardoar, recompensar, premiar. Eu quero contemplar aqueles que no seu ministério, na sua vida, no seu serviço, tem fruto, tem obra, tem história para mostrar, tem atitudes, tem obras de arrependimento. Irmão, qual é o chamado? A nossa responsabilidade é que se ele vem cedo, eu preciso ter obras. Ou então não vai ter galardão. Terceira responsabilidade. Versículo 20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Glorinha, não enxerguei nenhuma responsabilidade aqui. Nenhuma. A palavra de Jesus é, eu venho cedo. Quem diz isso, igreja? Jesus, não tenha medo, é isso mesmo. Quem é que está dizendo que vem cedo? Quem é que diz, amém, ora vem, Senhor Jesus? É o próprio Jesus? Está concordando com ele? Papo de doido? Eu falo comigo e concordo comigo? Isso é a reação do profeta, que nesse caso aqui é o apóstolo João. O apóstolo João está dizendo, amém, ora vem, Senhor Jesus. E o apóstolo João está dizendo isso aqui, representando quem? Representando toda a comunidade dos santos, representando toda a igreja. Ele está dizendo, ora, a palavra do Senhor é que ele vem cedo. E como é que a igreja deve reagir? Qual é a missão da igreja? É dizer, amém, ora, vem, Senhor Jesus. A missão da igreja é ansiar, é aguardar, com ardente expectativa, com paixão no coração, com suas lamparinas acesas, desejando a volta de Jesus. Então escute, nesses 3 versículos, nós temos o resumo do que é esperado da igreja dos últimos dias. O que se espera do estilo de vida do fim dos tempos? O que se espera de mim e de você? Quando eu escuto a mensagem, eis que cedo venho, o que eu não posso fazer? Cruzar os braços e dormir. Ele vai vir, então está tudo resolvido. Não é isso que o texto está dizendo. Se você hoje acalentar no seu coração essa esperança, Jesus voltará. O que eu tenho que fazer para receber a sua vinda? Como eu devo estar? Que tipo de gente me convém ser para aguardar e apressar o dia do Senhor, como disse o apóstolo Pedro? E eu digo para você que tipo de gente? A missão da igreja, a missão desta igreja, que Jesus está vindo cedo buscar, 3 partes. Guardar a palavra. Vocês estão comigo? Então diga comigo, guardar a palavra. Irmãos, tem que ser melhor. Guardar a palavra. Agora eu vou usar um verbo que só os antigos usam. Obrar. Obrar é muito difícil. Trabalhar é melhor. Diga comigo, trabalhar pelo reino. Então qual é a primeira? Qual é a segunda? E a terceira, diga comigo, ansiar a sua volta. Glorinha, essa é a mensagem? Essa é a mensagem, irmãos. Mas tem um ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês. Questões práticas, para a gente encerrar. Eis que cedo venho. Qual é o seu relacionamento com a palavra? Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que entender que porque eu estou às portas, que porque eu estou chegando, mais do que nunca é necessário guardar a palavra da profecia no seu coração. O perigo, irmãos, é que quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais o diabo vai tentar nos afastar dessa palavra. Mais o diabo vai tentar nos confundir. Mas ele vai lançar ideologias, filosofias, vãs sutilezas, que vão tentar dividir nossa atenção, que vão tentar disputar as prioridades do nosso coração, que vão tentar nos fazer desviar do foco. E quanto mais a gente vê, e eu estou falando para jovens, especialmente, porque nós somos os guardiões da palavra. Lembra do que João falou? Filhinhos, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus está onde? Guardada na gaveta? Está esquecida no aplicativo dentro do celular? Onde é que está a palavra de Deus? Na casa da vovó?
no gabinete do pastor, onde é que está a palavra de Deus? Permanece em vós. Eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra permanece em vós. Nós somos os guardiões da palavra. Não adianta a gente empurrar a responsabilidade para outras pessoas. João estava contando com a juventude. Essa igreja está contando com a juventude. Amém, irmãos? Glorinha, já não sou mais jovem, não tenho responsabilidade. Claro que você tem. O Chaves, olha as minhas referências culturais, todas antigas e velhas e acabadas, né? O Chaves tinha uma frase que ele dizia isso, né? Se você é jovem ainda, amanhã velho será. A menos que o coração sustente a juventude. Então você é jovem por dentro. Amém, irmão? Amém. Não é a palavra de Deus, mas é o Chaves. Por dentro você é jovem, isso que importa. O homem interior se renova dia a dia, ainda que o homem exterior vá se desfazendo. O que eu quero dizer para você? Mais do que nunca, a gente tem ouvido maluquices. Outro dia um pastor, dito pastor, com um contrato com uma empresa grande da indústria fonográfica evangélica brasileira, estava lá defendendo coisas do tipo constelação familiar. Irmão, em nome de Jesus, Glorinha, mas você já ouviu? Eu já ouvi. Eu já ouvi muita besteira nessa vida, irmãos. Isso aí está campeão. Você tem que resolver agora os problemas do seu avô. O nome disso é espiritismo. Você não tem que resolver os problemas do seu avô. Resolva o seu problema na cruz do Calvário com Cristo. Não, Glorinha, eu sou assim porque a minha bisavó... Irmãos, eu não sei o nome da minha bisavó. Se eu fui perguntar para o meu pai, a minha árvore genealógica não existe. Porque meu pai diz que as avós dele eram Antônia, Antônia e Antônio e Antônio. Isso não existe. Ele está inventando. Eu vou fazer a constelação familiar com meu pai? Pelo amor de Deus. É a maldição hereditária sendo revisitada. Pare com isso, irmãos. Você passou pelo sangue de Jesus? Você passou a sombra da cruz do Calvário? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Olha para frente, meu irmão. Glorinha, mas e os traumas que eu tenho? Em Jesus você vai ser curado. Por meio do Espírito Santo você vai ser renovado no Senhor para viver uma vida nova, em que nada mais te prenda, em que os grilhões do passado são quebrados, anulados para sempre, pelo poder do nome de Jesus. Outro dia eu entro no Instagram de um abençoado lá que me adiciona, um crente em Jesus, Sagitário. Para onde iremos nós? Estou perguntando, Senhor, para quem iremos nós? Porque não tem mais para onde ir, irmão. É constelação familiar, é negócio de horóscopo. Outro dia, as heresias bonitas do momento, né? Você e Deus não tem nenhuma diferença. Como não tem nenhuma diferença? Que Deus te ama tanto e você é tão bom, tão bom, tão bom, que você é igualzinho a Deus. Tinha umas antigas, da década de 80. É o que eu falo, irmãos, o diabo ele só vai mudando a roupagem. Na década de 80 tinha coisas do tipo: se Deus é onipotente, você também pode ser. Se Deus é onisciente, você também pode ser. Eu falei, é brincadeira, né, irmão? Jogar na loteria todo domingo. Se Deus é onipresente, o que é isso, gente? Viagem astral? Viagem astral é coisa de macumba. Desculpa a expressão, é coisa... Não. Porque a glória dele ele não compartilha com ninguém. Tem atributos de Deus que são incomunicáveis, que são incompartilháveis. Onipotência, onisciência, eternidade e glória pertencem somente ao Senhor e a mais ninguém. Nós herdamos a natureza de Deus? Sim, a natureza moral de Deus. Nós somos filhos de Deus e por causa disso podemos nos tornar bons, justos, amáveis, pacientes. Todo o fruto do Espírito é nosso. Amor, paz, bondade, longanimidade, benevolência, benignidade, domínio próprio, humildade, fé. Tudo isso é para nós. Onipotência é só dele. Acabou. O que está acontecendo com esses últimos dias da igreja? Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. Irmão, se você ficar com a palavra que Deus já deu, você vai ser bem-aventurado em tudo que você fizer. Você não precisa ter medo do futuro, porque você está guardado pela palavra que você guarda. Você não precisa ter medo em relação a seus filhos, em relação às suas finanças, em relação à sua saúde, em relação à sua carreira, em relação ao seu ministério. Você está sendo guardado pela palavra que você guarda. Mas não invente maluquice. Não invente birutice. Deus não tem compromisso com as responsabilidades dos homens. O compromisso do Senhor é com a palavra desta profecia. Eis que cedo venho. Você tem guardado a palavra? Eis que cedo venho. O meu galardão está comigo. Para quê? Para dar a cada um segundo a sua obra. Qual tem sido a sua obra, meu irmão? Minutos finais da igreja nessa terra? E a gente está se preocupando com a obra do outro. Aí, ó, cantou, mas desafinou. Aí, ó, o outro errou o português quando estava pregando. Aí, ó, esse aí, na hora de transmitir o culto,
Deus que me perdoe. Bota a letra errada na tela. Até isso eu já ouvi. Irmãos, minutos finais da igreja na terra. E você está preocupado com a obra do outro? Você está vigiando a casa do outro? Você está querendo saber o que o outro fez ou deixou de fazer? O Senhor está dizendo, é a cada um segundo a sua obra. Não se apoie na obra de ninguém. E nem se escandalize com a obra de ninguém. Olha para Jesus. Ele é que vai trazer o galardão para a sua obra. Como é que está a sua obra? Como é que está a sua edificação espiritual? Eu digo isso com temor e tremor. Houve um rei nos profetas, um rei chamado rei Ezequias. Ele ouviu do profeta Isaías uma palavra: arrume a sua casa, porque você vai morrer. Era um homem de Deus. Era um homem que venceu batalhas tremendas com Deus. Foi o homem que viu o exército da Síria dizimar e deportar e destruir 10 tribos do norte. Em 722 a.C., a Síria veio, Senaqueribe veio, levou todo mundo, destruiu tudo. Ezequias viu aquilo tudo e no seu coração ele preferiu confiar em Deus. Ele decidiu confiar no Senhor. Ele pegou as cartas de ameaça daquele mesmo inimigo que havia se levantado e destruído os seus irmãos, o povo em cima. E ele disse: Senhor, aqui estão as ameaças. Eu vou levar para o altar, eu vou colocar os teus pés e é o Senhor quem vai responder. Um homem de fé. Um homem temente a Deus, um homem dependente de Deus, viu a mão do Senhor se levantar a favor dele, ouviu Deus dizendo para ele: não tenha medo, esse homem não entrará nesta cidade. Deus enviou um anjo que matou 185.000 soldados assírios numa noite. Um homem que viu o milagre, um homem que andava com Deus. Sabe o que ele ouviu? Arruma a tua casa. Sabe o que isso me faz pensar, irmãos? Tem gente vendo o milagre, tem gente andando com Deus, mas que tem coisa que precisa arrumar ainda. Tem alguma coisa na sua casa que precisa arrumar. Mas o Senhor está dizendo: eis que cedo venho. E a pergunta é: como é que está a sua casa? Como é que está a sua obra? Como é que está seu ministério? Como é que você tem servido ao Senhor? Irmãos, Apocalipse é um texto que fala de obra e serviço o tempo inteiro. Diz que na eternidade nós, os servos do Senhor, o serviremos. Serviço para Deus. Deus está perguntando: como está a qualidade do teu serviço? Onde você tem empregado o teu tempo, o teu tesouro, os teus talentos, teus dons, tuas habilidades? O que você tem feito com o que Deus te deu? Sua vocação. Deus é um Deus de vocações. Deus é um Deus que chama. Deus é um Deus que elege. Deus é um Deus que separa. Deus é um Deus que capacita. E tamanha é a sua misericórdia, que com a capacitação que recebemos do Espírito Santo, trabalhamos para Ele e Ele ainda nos recompensa. Eu quero dizer algo para você, irmãos, que queima no meu coração. Últimos instantes da igreja na terra. Como está a tua obra? Como está a sua vida? O que você precisa consertar? Quem você precisa perdoar? Isso é obra, irmãos. Ninguém sobe debaixo de ressentimento. Ninguém vai encontrar com Jesus guardando amargura no coração. Tem pessoas que você precisa perdoar. E tem pessoas a quem você precisa pedir perdão. Orgulhoso também não vai subir. Soberbo também não vai subir. Dentro da sua casa tem alguém que dorme do seu lado e você é capaz de passar uma semana sem olhar para essa pessoa e vir aqui tomar ceia. Dentro da sua casa tem um adolescente, tem um jovem, e você finge que o problema dele não existe, mas está lá. Está dando trejeito, está falando diferente, está usando outras roupas, está com amizades estranhas. E você tem outras prioridades. E Deus está dizendo: essa é a sua obra. Sua família é sua obra. Sua família é sua obra. É a sua responsabilidade, meu irmão. Não delegue para pastor, para professor, para diretor, para policial, para quem quer que seja. O Senhor está esperando de você. Ele está às portas. E o compromisso dele é com uma igreja que conhece a obra que tem. Que, como disse João, que vocês deem fruto, e fruto que permaneça. Uma obra sólida. Uma obra confiável. Um fundamento seguro. Sabe o que é um fundamento seguro? Estou encerrando a mensagem. O fundamento seguro foi o fundamento que minha avó lançou. Uma mulher sozinha dentro daquela casa, com um marido incrédulo, um marido pagão, 3 filhos, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmãos, não tinha ninguém por ela. Um dia Jesus entrou na vida da minha avó. E por causa da decisão da minha avó de seguir Jesus, ela sofreu tudo e mais um pouco. Manuel, que era o marido dela, disse para ela: Tereza, eu vou tirar tudo de você se você quiser ficar com o seu Jesus. Você decide. Você quer seu Jesus? Vou tirar seus vestidos. Meu avô já era um homem de sociedade nessa época. Ele começou muito pobre com ela, mas foi galgando degraus.
Meu avô português chamado Manuel, dono de padaria. Todos os clichês num único homem. Vou tirar teus vestidos, vou tirar tuas empregadas, eu vou arrumar não sei quantas amantes. Eu vou fazer da tua vida um inferno, Tereza. Irmãos, eu digo sempre, e já disse isso aqui nessa igreja, mas eu volto a contar esse testemunho. Tudo que meu avô prometeu, o meu avô cumpriu. Mas por causa da decisão da minha avó, Manuel, não tenho marido mais importante do que o meu marido. O marido da viúva, o pai dos órfãos. Manuel, não tem mãe, não tem pai. Eu só tenho o Senhor. Eu não vou abrir mão do Senhor. Tudo que meu avô prometeu, meu avô cumpriu. Mas tudo que Jesus prometeu, Jesus também cumpriu na vida da minha avó. Aquele homem com o coração tão duro, depois de 13 anos impedindo aquela mulher praticamente de botar o pé para fora de casa. Um dia chegou e disse: Tereza, arruma as crianças. Nós vamos à igreja. Um homem, irmãos, um homem de Belial, ele foi. Mas não esqueça do que eu nunca esqueci. A obra que minha avó lançou. Sozinha, ela criou 3 filhos. Meu tio Álvaro, pastor. Meu tio Miguel já dorme no Senhor, pastor também. Minha mãe, mulher de oração. 3 filhos, 6 netos. 6 netos missionários. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente em Portugal, todos servindo ao Senhor. E eu digo para você, a gente olha para trás, a gente diz: obra que permanece. Ela deu um fruto que permanece. Fruto que permanece, escuta isso, não é o carro novo que você compra esse ano. Não é renovar a cozinha. Mulher que está atazanando a vida do seu marido. Quero dar um fruto que permaneça. Como é que eu vou receber meus parentes no final do ano com essa casa esbudegada? Daqui a 100 anos, o que vai ser da sua casa? Daqui a 100 anos, o que vai ser do seu carro? Daqui a 100 anos, o que vai ser da sua empresa? Deus espera de você que você dê um fruto que permaneça. Fruto que permanece é a obra que vai nos acompanhar para dentro da eternidade. Não sou eu que digo isso, irmãos. As nossas obras não são esquecidas. As nossas obras não são perecíveis. Deus está dizendo: bem-aventurados aqueles que vão descansar da sua fadiga, e as suas obras os acompanharão. Para onde você for, a tua obra vai te seguir. Onde eu for, eu carrego o nome de Tereza. Onde eu for, eu carrego o nome do Roberto Ferraz. Onde eu for, eu carrego o nome de gente que já não está mais aqui. Mas a obra permanece. Crente, você não vai durar para sempre, mas a tua obra vai. Aqui na terra, talvez esqueçam de você. No céu tem memorial. Eis que cedo venho. Você tem guardado a palavra, a genuína e pura palavra, sem mistura, sem contaminação. Você tem guardado suas obras. Como você tem vivido? Como está a sua casa? Como está o seu serviço a Deus? Eu termino dizendo: a missão da igreja, guardar a palavra. É missão da igreja trabalhar no reino, trabalhar pelo reino, trabalhar e deixar um fruto que permaneça. Mas também é missão da igreja ansiar pela volta de Jesus. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente. Olha que bonito, irmãos. Ele disse, versículo 7, eis que cedo veio. Versículo 12, eis que cedo veio. Versículo 20, é certo, certamente cedo veio. A gente esquece das orações que a gente faz. Eu sei, eu também esqueço. A gente esquece das promessas que a gente faz a Deus. E até aos homens. Deus não esquece das promessas que Ele faz a nós. Ele está dizendo: é certo, é seguro, é confiável. Pode esperar, pode ansiar, pode aguardar, pode nutrir expectativa, pode deixar o seu coração queimar, pode dormir essa noite pensando: Senhor, que o Senhor volte essa noite, volta essa noite, Senhor. Senhor, que o Senhor volte amanhã, que o Senhor volte agora. Senhor, pode. Por quê? Porque é certo, certamente, cedo venho. A reação do apóstolo João: ora. Então vem, Senhor Jesus. O que ele está dizendo é que a igreja que guarda a palavra, a igreja que trabalha e que tem obra que permanece, é uma igreja que não pode perder a esperança. Por isso a gente faz congressos assim, para lembrar a igreja inteira de que isso aqui não é permanente, irmãos. Para lembrar a igreja inteira de que o nosso tempo aqui é um tempo contado. E Ele vai voltar. E ali, lá está a nossa pátria. Lá está o nosso coração. Amados, peregrinos e forasteiros como vocês são. Pelo amor de Deus, não esqueça. A sua pátria não é daqui. As últimas palavras da Bíblia são essas. Um versículo que eu mais amo é o versículo 17. A gente não vai pregar sobre ele, mas eu vou deixar o convite. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. O texto está dizendo: qual é a expectativa da igreja? Qual é a esperança da igreja?
Nós, o Espírito é o Espírito, e a noiva, a esposa, quem é? Somos nós. E o que a gente tem que fazer? Dizer, vem. Todo culto que a igreja se reúne, todo momento de intercessão, todo momento de adoração, todo momento de comunhão, a gente se reúne e a gente diz, Senhor, nós estamos aqui, mas estamos aguardando, pode voltar, nós estamos preparados. Toda vez que a igreja se junta, é um olhando para o outro para dizer, você está esperando? Eu estou esperando. Eu estou esperando. A gente vive com o calçado pronto, com o cajado na mão. A gente vive com a roupa preparada. A gente vive já com a mala pronta. Não tem problema. A hora que chamar, estamos prontos para viajar. Vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve a palavra também tem que nutrir no seu coração a mesma expectativa de dizer, vem, Senhor. Mas o convite final é muito bonito. João não perde tempo, né, irmãos? São as últimas palavras da Bíblia e ele já lança o convite evangelístico. E quem quiser, e quem tem sede, não tem que dizer nada. Olha que interessante. Eu e você dizemos, vem Jesus, vem Jesus. Mas quem está com sede, Jesus só quer que você faça algo. Venha você. Isso me faz pensar naquilo que eu abri a mensagem dizendo. É preciso que a igreja esteja pronta. Por quê, irmãos? Porque a pressa dele voltar não é maior do que a pressa que ele tem de que eu e você encontremos com ele aqui e agora. Ele tem pressa para vir, nós temos pressa que ele venha, e ele tem uma pressa, vem você. Você quer que eu volte? Você quer que eu volte? Volta você para mim primeiro. Irmãos, que Jesus volte agora, mas não sem antes a gente se voltar para ele. Quem tem sede, venha e beba de graça. Venha. Por quê? Porque o preço já está pago. Eu e você temos um compromisso hoje. A gente tem que fazer uma reavaliação das nossas prioridades nessa manhã. Primeiro, Senhor, qual é o espaço que a palavra tem na minha vida? Segundo, Senhor, como é que está a minha obra? Terceiro, Senhor, será que meu coração está esperando pelo Senhor? Só tem uma forma da gente sair daqui dizendo com sinceridade, com devoção, com piedade. Só tem uma forma da gente sair daqui dizendo de verdade, vem, Senhor Jesus. Maranata verdadeira. Você sabe como é que a gente faz isso? Não é só enchendo a boca, é enchendo o coração. Sabe como? Só tem um jeito. Se antes a gente se voltou para Ele. Quem vem para Jesus, meu pai conta isso e é muito verdadeiro. Você pega o ateu, você pega o sem Deus, você pega o iníquo, você pega quem você quiser. O camarada duvida de tudo. Mas quando a palavra alcança o seu coração e o Espírito trabalha no coração do homem, o convencendo do pecado, da justiça, do juízo, fazendo dele uma nova criatura. Quando ele vem, ele já levantando as mãos e dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Maranata que Jesus quer ouvir não é do falso religioso, não. O Maranata que Jesus quer ouvir não é o que foi combinado, decorado, apresentado, teatralizado. O Maranata que Jesus quer ouvir é o Maranata do coração que veio. Hoje eu tenho uma pergunta final para a igreja e com isso eu encerro. Jesus, você que está clamando por Jesus, dizendo, Jesus vem, pode voltar Jesus, volta Jesus. Jesus está dizendo, e você, já veio? Você é meu? Você é integralmente meu? Será que tem alguma parte da sua vida que não veio ainda? Jesus, eu vim, mas meu bolso ficou. Eu vim, mas minha mente de vez em quando tem uns pensamentos perturbados. Eu acho que minha mente ficou. Eu vim, mas alguns sentimentos ficaram lá atrás, presos na vida que eu tinha, presos na história que eu vivi, preso nas situações do passado. O Senhor está dizendo, eu venho e eu venho cedo. Ele quer que você venha cedo também. Ele tem urgência para que você venha por inteiro, para saciar uma sede que só Ele consegue saciar. Tem um sertão dentro do homem que nenhuma água nesse mundo consegue matar. Deus está dizendo para mim e para você hoje, o Jesus que cedo vem, está oferecendo o mesmo convite. Venha e beba de graça da água da vida. Que Deus abençoe a igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.